Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa investigação vai explorar um universo, fascinante. Muito fascinante. Sim, o futuro do gerenciamento de programas e a criação de uma cultura de mudança contínua. Porque existe uma premissa muito forte circulando no mundo corporativo hoje. Uma premissa que muda tudo, na verdade. Exatamente. A ideia de que o sucesso no futuro do trabalho não é sobre escolher entre ser um mestre da tecnologia ou especialista em pessoas. É. Pelo contrário, o jogo agora depende de um casamento perfeito entre dois grandes componentes: as chamadas Power Skills, as nossas habilidades humanas de poder, e os facilitadores digitais de ponta. É a união entre a inteligência humana e a força computacional. Se conectarmos isso ao cenário geral, a verdadeira dificuldade nas organizações modernas não é simplesmente ir ao mercado e implementar uma nova tecnologia. Comprar é a parte fácil, né? Muito fácil. Honestamente, comprar uma licença de software caríssima ou assinar um serviço em nuvem, instalar novos equipamentos, isso tudo é só uma questão de orçamento. A parte complexa, a verdadeira engenharia por trás do sucesso a longo prazo, é mudar a forma como as equipes pensam. Sim, a mentalidade. Isso, mudar como elas trabalham nas trincheiras do dia a dia e principalmente como elas são conduzidas pela liderança durante essas transições sísmicas. Porque a tecnologia não muda a empresa. Quem muda a empresa são as pessoas adotando a tecnologia. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a primeira pergunta que inevitavelmente vem à mente de quem nos acompanha hoje, especialmente o pessoal que está na linha de frente liderando equipes, deve ser exatamente essa. Qual? Por que é tão incrivelmente fácil promover uma mudança pontual, sabe? Fazer aquele grande evento de lançamento com direito a balões, discursos motivacionais. O clássico evento de kickoff. Exato. É fácil fazer isso, mas é quase impossível manter uma cultura de mudança contínua sem que a equipe perca completamente o fôlego 3 meses depois. Nossa, essa é a grande armadilha corporativa. A resposta instintiva seria culpar a falta de processos ou, sei lá, planilhas de acompanhamento. Mas, na verdade, o que a gente vê nas organizações é que o foco inicial quase nunca deveria ser no processo em si. Tem que ser na cultura. Puramente cultural. A fundação que vai sustentar qualquer mudança contínua é a cultura. Promover uma mudança apenas uma vez, de forma isolada num ambiente hipercontrolado, é uma tarefa que a maioria dos gestores consegue realizar na base da força bruta. Ou da autoridade pura. Realmente crucial, a métrica real que define se uma liderança é eficiente é a continuidade. A continuidade é o verdadeiro teste de fogo. Então a mudança deixa de ser um evento traumático com um começo, meio e fim. E passa a ser o ritmo natural daquela organização. Aí sim a gente tem um ambiente preparado para o futuro. E é aí que entra uma figura de extrema importância nesse ecossistema, né? Que é o agente de mudança. Muito se fala sobre a necessidade de criar as histórias certas para inspirar essa transição. As histórias são tudo. Mas como isso funciona na prática? Porque, convenhamos, não basta a liderança enviar um e-mail frio, dar uma ordem corporativa e esperar que todo mundo abrace a nova diretriz sorrindo. Como essas histórias operam no dia a dia? Existe uma analogia clássica, atribuída ao Saint-Exupéry, que ilustra isso de uma forma perfeita. Se o objetivo de um líder é construir um navio, a pior estratégia possível é simplesmente reunir a equipe, distribuir planilhas, delegar tarefas exaustivas e mandar o grupo cortar madeira. Isso só gera exaustão. Gera obediência cega e muita exaustão. A estratégia brilhante, o papel verdadeiro do agente de mudança, é contar uma história que faça a equipe ansiar pela vastidão infinita do mar. É despertar o desejo de navegar. Despertar o desejo. Quando a liderança consegue traduzir a mudança não como uma lista de tarefas irritantes, mas como uma jornada em direção a um propósito maior, a própria equipe descobre como construir o navio. As histórias moldam a cultura. E a cultura dita a velocidade da mudança. É uma mudança de postura brutal. É sair daquele papel de capataz de tarefas para o papel de um arquiteto de visões.
E sabe o que sustenta essa continuidade que você mencionou? As pessoas. As pessoas envolvidas ao redor dessa visão, o que nos obriga a olhar para uma das áreas mais delicadas do gerenciamento de programas, o engajamento efetivo das partes interessadas. Os famosos stakeholders. Eles mesmos. Há um consenso fortíssimo no material que a gente analisou de que é absolutamente impossível administrar um programa complexo com sucesso sem um foco rigoroso em extrair o melhor dessa teia de relações. O que é fascinante aqui é a quebra de paradigma em relação a como o engajamento é tradicionalmente posicionado no mercado. Como assim? Durante décadas, no gerenciamento clássico, lidar com as partes interessadas foi visto apenas como um item burocrático. Sabe aquela atitude de preciso enviar o relatório semanal de status para a diretoria e ticar essa obrigação da minha lista? O famoso gerenciamento passivo, cumprir tabela. Exato, cumprir tabela. Mas a realidade atual nos obriga a uma reflexão crítica profunda. O engajamento não é um acessório formal ou uma obrigação política. Ele é um motor principal do projeto. O combustível. Sim, o sucesso de um programa é diretamente proporcional ao nível de engajamento genuíno que a liderança consegue estabelecer. É a diferença entre ter espectadores entediados na sala de reunião e ter defensores ativos. Aqueles que vão brigar pelo orçamento do projeto quando as coisas ficarem difíceis. Imagina a diferença entre um diretor financeiro, que só recebe um PDF mensal, e um que entende profundamente como aquele projeto vai impactar a saúde da empresa a longo prazo. Ele deixa de ser um obstáculo e passa a ser um aliado. O X da questão é que essa habilidade de transformar opositores em aliados nos leva direto a uma transformação radical na forma como enxergamos as nossas próprias competências. Existe um movimento forte agora de enterrar de vez o termo soft skills. Já estava na hora. Estava passando da hora. A orientação é parar de chamar as habilidades humanas de empatia, de comunicação e relacionamento de meramente suaves. Hoje elas são categorizadas pelo que realmente são: habilidades de poder. As power skills. E existe um motivo muito estrutural para essa mudança de nomenclatura. Qual seria o principal? Historicamente, usar o termo soft sempre deu uma falsa impressão de que eram habilidades opcionais, um enfeite simpático de se ter no currículo, tipo saber trabalhar em equipe. Como se fosse um bônus, não a base. Isso, algo que não era considerada a base de uma operação robusta. Contudo, num mundo de altíssima demanda, com orçamentos enxutos e incerteza constante, essas habilidades provaram ser a verdadeira espinha dorsal da sobrevivência de qualquer iniciativa. Com certeza. Duas competências humanas em particular ilustram perfeitamente o conceito de power skills no cenário atual: a adaptabilidade e a resiliência. Vamos aprofundar um pouco nisso. Porque resiliência, muitas vezes, é confundida com simplesmente aguentar calado uma carga de trabalho absurda. E o que não é sustentável. E não é nada saudável. Como essas duas power skills se manifestam na vida real de quem gerencia grandes iniciativas? Excelente ponto. Resiliência, nesse contexto de power skills, não é sobre sofrer calado. É sobre a capacidade de absorver o impacto de uma falha crítica, manter a clareza mental, reorganizar a equipe sem deixar o pânico se instalar e recalcular a rota. É a inteligência emocional aplicada sob estresse severo. Perfeito. Já a adaptabilidade é a capacidade de reescrever o planejamento inteiro em 24 horas porque o mercado mudou drasticamente ou um novo concorrente surgiu. E se a liderança não tem isso? Se não tem a capacidade de se adaptar rapidamente a novos cenários e a resiliência para suportar a frustração e manter o time focado, nenhuma habilidade técnica super avançada consegue sustentar a entrega de um programa. Nenhum domínio de software complexo salva o projeto. E o pulo do gato é que isso deixou de ser apenas uma postura filosófica bacana. O impacto no mercado e na valorização do profissional é brutal. Totalmente mensurável hoje em dia. Vemos hoje um incentivo prático enorme para que lideranças busquem certificações avançadas. Por exemplo, a de profissional em gerenciamento de programas concedida pelo PMI, o Project Management Institute. Que basicamente dita o padrão ouro na área no mundo todo. Isso. Ter domínio sobre a adaptabilidade, a resiliência e a gestão de stakeholders,
Hoje é algo que passa por validação rigorosa. Uma certificação desse calibre prova que a pessoa sabe guiar seres humanos por entre o caos e não apenas administrar prazos num gráfico de barras. Essa validação oficial pelo PMI e por outras instituições de peso apenas reforça que o lado humano do trabalho não está perdendo relevância frente à tecnologia. Muito pelo contrário. O mercado precificou o lado humano. Exato. As organizações mais lucrativas e eficientes já entenderam que o capital intelectual e emocional da liderança é exatamente o que define quem triunfa e quem afunda perante as adversidades imprevistas. O código de um software não entra em pânico. Mas o cliente sim. E quem gerencia o pânico do cliente é a liderança humana usando suas power skills. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque logo depois de solidificarmos a importância vital dessas habilidades humanas, somos atropelados pela realidade do quarto grande fator dessa equação. O colossal poder do digital. Nós estamos vendo uma reescrita nas regras de execução de programas com a chegada de tecnologias pesadas, inteligência artificial generativa e preditiva, a internet das coisas, a famosa sigla IoT, com sensores espalhados por toda a cadeia de produção. E os fascinantes gêmeos digitais. Sim, os Digital Twins. Há um conceito muito forte nas fontes sobre a missão da liderança de inspirar o apetite digital da organização. Mas como a gente encontra esse ponto de equilíbrio sem cair na armadilha de comprar tecnologia só porque é a palavra da moda? Esse é o grande desafio de agora. O apetite digital precisa ser estratégico, não um transtorno de ansiedade corporativa. Ansiedade corporativa é um ótimo termo. É muito comum vermos empresas sofrendo da síndrome do objeto brilhante, comprando soluções de IA caríssimas, sem ter uma base de dados limpa ou processos mapeados. Colocando a carroça na frente dos bois. Bem isso. Para tangibilizar, vamos pegar o exemplo dos gêmeos digitais. Imagina o gerenciamento da construção de uma fábrica complexa ou a implementação de uma nova rede de logística nacional. Projetos gigantescos. Antigamente, uma falha na cadeia de suprimentos só era descoberta quando o caminhão não chegava, a crise já estava instalada. O prejuízo já era real. Hoje, um gêmeo digital permite que a liderança simule essa exata ruptura da cadeia de suprimentos num ambiente virtual, no software, antes que a primeira fundação de concreto seja colocada na vida real. Ou seja, você cria uma réplica perfeita do seu projeto no mundo virtual, testa todos os cenários de desastre possíveis lá, e quando a crise real ameaça acontecer, você já tem o plano de contingência pronto. É revolucionário. E aí os sensores de IoT entram alimentando esse gêmeo digital com dados em tempo real, dizendo exatamente onde está o gargalo. Mas espera aí. Diante de tanta autonomia das máquinas, a pergunta que surge com força total é inevitável. A substituição humana. Não estamos caminhando para um cenário onde a máquina automatiza até mesmo a própria gestão? A inteligência artificial não vai simplesmente tomar as decisões pelo gerente. A resposta instintiva, muito alimentada por ficção científica e manchetes sensacionalistas, seria sim. Vende muito jornal, né? Vende muito clique. Mas, na verdade, o que vemos no campo de batalha corporativo nos leva ao grande aha moment dessa nossa investigação. A síntese de tudo isso. A síntese é claríssima. Não importa o volume e a quantidade de digitalização injetada na veia da empresa. Não importa quão incrivelmente sofisticada seja a arquitetura da sua inteligência artificial. O veredito é? O futuro do trabalho é e continuará sendo essencialmente humano. Isso parece quase contraintuitivo para muita gente. Como exatamente a tecnologia se posiciona frente a essa afirmação tão humanista, considerando que a máquina processa informações milhões de vezes mais rápido que o nosso cérebro? É uma dinâmica muito elegante, na verdade. O digital precisa ser posicionado estritamente como um grande facilitador, não como o tomador de decisão final. O meio, não o fim. A tecnologia é uma capacidade transformadora imensa, sem dúvida. Mas o seu objetivo primário, a sua razão de existir dentro de uma empresa, é melhorar as nossas decisões humanas. Ampliar a nossa visão. É aumentar a nossa velocidade de reação e a nossa agilidade estratégica. Em resumo, a tecnologia serve ao humano, nunca ao contrário. Um algoritmo de IA
pode cruzar milhões de dados de cronogramas e orçamentos em milissegundos. Um sistema de IoT pode reportar uma anomalia térmica no equipamento do outro lado do mundo em tempo real. E os gêmeos digitais podem sim simular o estresse absoluto de uma operação. Mas quem olha para esse painel de dados, entende o contexto político da empresa, avalia o impacto moral e ético de uma decisão de corte de custos e se comunica com clareza para acalmar os ânimos de uma equipe assustada, O humano. o humano. A sabedoria para usar a agilidade computacional reside estritamente nas Power Skills. É a dimensão humana que dá contexto, sentido e direção ao poder de processamento bruto da máquina. Então, o que tudo isso significa na prática quando a segunda-feira de manhã chega e a caixa de entrada está lotada? A hora da verdade. Como quem nos ouve agora pode aplicar esse conhecimento formidável sobre a integração do apetite digital com as habilidades humanas na rotina, no caos do trabalho diário? Há uma orientação muito forte no material para agir, para testar hipóteses, experimentar novas ideias em menor escala antes de escalar. Sair da teoria e arregaçar as mangas. A inovação real exige experimentação contínua no ambiente não controlado do mundo corporativo. E ao tentar aplicar tudo isso na prática, inevitavelmente esbarramos num dos conceitos mais profundos e possivelmente dolorosos para qualquer profissional: Que seria? a arte de desaprender. Desaprender. Isso soa como jogar fora anos de experiência. Como assim? Para que seja possível atingir esse equilíbrio afinado entre o potencial digital e as power skills, não basta apenas adicionar novas ferramentas em cima de processos velhos. Colocar um band-aid digital num processo quebrado. Exato. A chave para a sobrevivência é ter a capacidade de abandonar práticas que já foram consideradas o padrão de excelência, mas que hoje são âncoras. Pensa num cenário super comum. Sabe aquela planilha gigantesca de controle de horas? Cheia de macros complexas. Aquela que a empresa usa há 10 anos, que exige que a equipe gaste 2 horas por semana preenchendo, que todo mundo odeia em segredo, mas ninguém tem coragem de questionar porque sempre foi feito assim. Todo mundo conhece uma planilha dessas. É exatamente sobre ter a coragem de matar esse tipo de processo que a gente está falando. Esse processo intencional de desaprender e limpar o terreno das burocracias viciadas é o alicerce absoluto para formar uma organização que realmente aprende de forma ampla. Não se constrói um futuro ágil sustentando as estruturas rígidas e obsoletas do passado. De jeito nenhum. É fascinante pensar nisso, mas convenhamos, exige uma firmeza colossal da liderança. Abrir mão daquilo que traz conforto e falsa sensação de controle é assustador. Muito assustador. O impacto prático dessa filosofia de limpar o terreno recai diretamente sobre a coragem da liderança. Uma das maiores orientações para quem assume a frente desses programas é se colocar ativamente em situações de desconforto. Provocando as discussões corajosas. Isso significa não fugir daquele conflito construtivo na sala de reunião. Significa ter a ousadia de olhar para o principal patrocinador do projeto e dizer: olha, essa métrica que você adora acompanhar não reflete mais a realidade e precisamos mudar a forma de medir o nosso sucesso. É desagradar momentaneamente algumas pessoas ou setores para garantir a sobrevivência do projeto a longo prazo. Perfeito. E para consolidar esse nível de maturidade, quem gerencia essas iniciativas não pode guardar essas epifanias para si. É imperativo usar esse entendimento não apenas para o avanço da própria carreira, mas para educar ativamente toda a organização. E a gente vê que isso tem que ocorrer em múltiplas direções. Sim, é preciso educar para cima, garantindo que os diretores e patrocinadores compreendam profundamente os porquês de uma mudança metodológica. É preciso educar para os lados, alinhando os gerentes de outros departamentos que são impactados pelas suas decisões. E, obviamente, educar para baixo, dando contexto e segurança para a equipe que está com a mão na massa. Ao ter a coragem de promover essas discussões difíceis e desafiar as práticas vigentes, o profissional atua como um verdadeiro multiplicador. Promovendo a fluidez da inovação por toda a estrutura da empresa. É uma visão de liderança completamente revitalizada e empolgante. Fazendo uma recapitulação ágil do nosso papo de hoje, nós iniciamos compreendendo que implementar tecnologia é a parte fácil. O verdadeiro desafio é moldar uma cultura de mudança contínua. E isso ganha vida quando deixamos de ser distribuidores de tarefas
para nos tornarmos contadores de histórias, verdadeiros agentes de mudança que inspiram a equipe a construir o barco. Em seguida, celebramos o amadurecimento das antigas soft skills, que agora assumem a linha de frente como power skills, fornecendo a adaptabilidade e resiliência vitais para sobrevivermos ao caos. E coroando tudo isso, entendemos que as tecnologias impressionantes como IA e gêmeos digitais são apenas alavancas incrivelmente potentes. O núcleo, a direção estratégica e a sabedoria continuarão sendo indiscutivelmente território humano. Isso levanta uma questão importante. Manda bala. Baseado em tudo que dissecamos hoje, eu adoraria deixar essa provocação final para quem está nos acompanhando. Se a grande lição de hoje nos ensina que o futuro do trabalho exige o abandono de velhas práticas para que possamos integrar tecnologias avançadas, mantendo o nosso diferencial humano intocável, pense no seu ambiente de trabalho agora. Uma reflexão prática. Qual é aquela prática antiga, aquela rotina sagrada ou certeza absoluta que a sua organização continua protegendo com unhas e dentes hoje, mas que será a mesmíssima primeira coisa que você precisará ter a coragem de desaprender e descartar amanhã de manhã para realmente liderar essa transição? Essa é a reflexão perfeita para ecoar nas mentes depois dessa nossa investigação profunda. Agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa da nossa audiência que escolheu dedicar esse tempo para expandir os horizontes com a gente. Foi uma conversa excelente! Incentivamos fortemente que quem nos ouve mantenha o radar ligado, a curiosidade acesa, continue testando novas hipóteses no ambiente caótico do dia a dia e, acima de tudo, abrace a coragem necessária para promover as discussões difíceis que vão desafiar o status quo. Até a nossa próxima investigação.